Boa tarde. Fim de semana foi marcado pelo dia D da campanha contra a gripe. Os especialistas alertam para a prevenção da osteoporose. Mais da metade dos contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. Veja também, motoristas podem ser ressarcidos do dinheiro gasto com o conserto de veículos. E ainda, pelo menos 7.000 servidores municipais podem sair do quadro de funcionários da Prefeitura de São Luís. O Repórter Maranhão está começando agora. O fim de semana foi marcado pelo dia D de vacinação contra a gripe. Em São Luís, mais de 200 postos em pontos estratégicos foram espalhados pela cidade. Em alguns deles faltou vacina. No dia de mobilização contra a gripe, 240 postos de vacinação foram instalados por toda São Luís. A campanha começou no último dia 15 e se estende até sexta-feira, 26 de abril. A meta é imunizar 112 mil pessoas na capital maranhense, entre idosos, gestantes, crianças de 6 meses a 2 anos, doentes crônicos e profissionais da saúde. No dia D, mais de 1.700 profissionais se envolveram no atendimento da população. Esse dia D é um dia de mobilização, onde as pessoas realmente têm toda a mídia em cima para poder estimular as pessoas a levarem os seus familiares para a vacinação. Durante todo o dia, o movimento nos postos foi tranquilo. Tensão mesmo só nas crianças, que não continham choro após a injeção. Ela costuma gripar com frequência, aí por isso a gente trouxe ela aí para fazer participação nessa campanha aí. Reclamou que doeu, chorou? É, verdade. Faz parte, é. O importante é que ela está imunizada. Seu José tem dificuldade de locomoção, mas para garantir o atendimento, a enfermeira veio até ele e aplicou a vacina fora do posto. Esta outra idosa também aproveitou a campanha. Gripe eu sei que não vai acontecer, porque eu já tomei a vacina, né? Está protegida. Tá. Foram instalados postos de vacinação nos terminais de passageiros e até em shoppings. Na Praia Grande, a procura foi baixa. Neste shopping center, a demanda foi tão alta que faltou seringa para aplicar as doses da vacina. Houve um erro de cálculo aí por parte da coordenação? Eu creio que não, mas a demanda que é muito grande, entendeu? Não foi nem, chega a ser um erro de cálculo, a demanda que é grande. No momento que chegou o material, começou a administrar até a hora que terminou o material. Uma vergonha, né? O governo faz uma propaganda e, na verdade, a gente vê que a coisa é muito ineficiente, não é como apresenta, né? Aí o que acontece? É um descrédito das coisas do governo para com o povo, né? A Secretaria Municipal de Saúde informou que em 2 postos de vacinação, a demanda foi maior que a esperada, ocasionando a falta de seringas. Porém, o material foi reposto e o andamento da campanha foi normalizado. E hoje também é dia de campanha, mas de prevenção à osteoporose. A doença atinge cerca de 10 milhões de brasileiros. O público-alvo é de pessoas acima dos 60 anos. E, de acordo com os especialistas, o tratamento eficaz requer um diagnóstico precoce da doença. Uma vida inteira dedicada à família e ao trabalho requer um esforço do corpo ao longo dos anos. E isso causa doenças, especialmente no público idoso. Uma delas é a osteoporose, doença que causa a perda da resistência óssea. A osteoporose atinge 10 milhões de pessoas em todo o país, segundo dados do Ministério da Saúde. No caso das mulheres, o quadro é ainda pior. 1 em cada 4 mulheres com osteoporose apresenta fratura nas vértebras. A pessoa perdeu mais de 25% de massa óssea, isso corresponde a um desvio padrão no exame de menos 2,5%. É mais ou menos 25%. Então, perdeu mais que isso, a gente já considera a pessoa osteoporótica. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 13 a 18% das mulheres e 3 a 6% dos homens acima dos 50 anos sofrem com a doença.
Se a osteoporose for diagnosticada logo, aumenta a eficácia do tratamento. Existem vários tratamentos já. Hoje em dia nós temos tratamento oral, tratamento venoso, tratamento subcutâneo. Existem hoje injeções mensais, existem injeções anuais, semestrais. Esta aposentada descobriu que tem osteoporose há 10 anos. Para mim, tudo que eu fosse fazer, eu estava me arriscando quebrar alguma coisa, um osso, alguma coisa. Depois eu caí na real, se eu fazia tudo, por exemplo, quando falta água, a gente tinha que carregar água no balde para levar para o banheiro. Se eu carregava água em balde e não quebrei nada, porque agora eu vou quebrar aí, tomei força e continuo fazendo as minhas atividades diretas. Mas com ou sem dores? Sem dor, graças a Deus. Faltando menos de 10 dias para o encerramento do prazo de entrega da declaração do imposto de renda, mais da metade dos contribuintes maranhenses ainda não entregou a documentação. E esse é o assunto da entrevista feita por Roberto Fernandes. Às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril, termina o prazo para a entrega da declaração de rendimento da pessoa física. Quem deixar para entregar depois, pagará multa no valor de R$ 165,74. Para conversar conosco sobre a declaração do imposto de renda, que está chegando ao seu momento final, convidamos o doutor Paulo Roberto Mendes, que é delegado adjunto da Receita Federal. Paulo Roberto, prazer mais uma vez ter aqui conosco. Me diga uma coisa, o brasileiro sempre deixa para a última hora. Esse ano foi diferente? Está acontecendo de novo. A gente, por mais que a gente alerte e tal, mas sempre, só para dar um exemplo, nesse exato momento, em todo o Brasil foram entregues 11.750.000 declarações das 26 milhões que estão sendo esperadas. Ou seja, nem não chega nem 50%. Nem 50%. Aqui no Maranhão nós esperamos receber 302.000 declarações. Até agora foram entregues 137 mil. Bom, quer dizer, também segue seguindo o mesmo padrão abaixo. Mesmo. Mas o senhor acredita o quê? É coisa mesmo para a última hora ou estão sentindo dificuldades? O que é que pode ser? Última hora. O comportamento. O programa não mudou, né? As regras não mudaram. Não tem a mesma coisa. Não tem novidade. Não mudou, não tem novidade nenhuma. Mas o pessoal sempre deixa para a última hora mesmo. A gente queria até alertar para não deixar os 3 últimos dias. Pelo menos. Pode acontecer de ter uma sobrecarga no sistema e aí você ficar... É isso que nós, dentro da Receita, nós estamos preocupados e estamos alertando para que o pessoal faça essa declaração, evite deixar para pelo menos os 3 últimos dias. Os 3 últimos dias pode complicar. O ano passado nós tivemos até uma sorte, que a Receita se preparou, né, e nós conseguimos no último dia receber 3 milhões de declarações. Foi muita sorte, viu? Agora, a sorte nem sempre bate todo o tempo na casa da gente. Pode ser que esse ano a gente não tenha essa mesma sorte. Nós estamos falando de um sistema operacional que, de repente, pode apresentar um problema e você... Isso. Nós mesmos, no nosso dia a dia, nós temos enfrentado problemas lá do sistema lento, sistema fora do ar, problema de transmissão de dados e tal, que tem atrapalhado sobremaneira o nosso trabalho no dia a dia, e por isso a gente está preocupado. Bom, se ele tentou, de alguma forma, e digamos que foi em razão dessa sobrecarga no sistema, ele estaria amparado para não ser multado? Não. Ele entra como... Nesse caso aí, ele teve 2 meses, as entregas começaram no dia 1º de março. Ele teve 12 meses para apresentar, então não existe previsão legal nenhuma para amparar o contribuinte nessa situação. Ok, então, doutor Paulo Roberto, delegado adjunto da Receita Federal, mais uma vez, muito obrigado. Espero que não tenhamos problema aí. Obrigado. Bom, voltamos então com o Edmilson Filho. Obrigado, Roberto. E depois de um fim de semana com chuvas, São Luís amanheceu com sol, mas haverá chuva no decorrer do dia. Veja agora a previsão do tempo para todo o estado. São Luís, céu parcialmente nublado, nublado com pancadas de chuva, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz, céu parcialmente nublado, nublado com pancadas de chuva, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Caxias, céu parcialmente nublado, nublado com pancadas de chuva,
mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Balsas, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva, mínima de 22 e máxima de 31 graus. O veículo leve sobre trilho seria uma opção para os usuários do transporte coletivo em São Luís. Porém, até agora o VLT continua parado e sem previsão de funcionamento. A população reclama da falta de uso do veículo, que custou milhões aos cofres públicos. O veículo leve sobre trilhos custou 7 milhões de reais aos cofres públicos. A promessa era que o VLT transportasse passageiros do centro até as imediações do aeroporto de São Luís, numa viagem com 13 quilômetros de extensão. Mas os 2 vagões adquiridos no ano passado e anunciados como a solução do caos no transporte público da cidade foram abandonados e até pichados. Eles estão à espera de um novo destino nos fundos do terminal de passageiros da Praia Grande, um dos mais movimentados da capital maranhense. Os trilhos por onde o VLT deveria passar foram instalados em um pequeno trecho do aterro do Bacanga. Aqui nessa área foi feita uma escavação de aproximadamente 1 metro de profundidade. O VLT deveria passar por aqui, mas hoje o que se vê é mais um retrato do abandono. Toda a brita que foi instalada aqui na obra foi furtada. Ninguém foi preso. A Prefeitura de São Luís ainda irá definir o que será feito do VLT. Até lá, a população terá que se contentar com os ônibus coletivos. A gente se sente roubada, né? Por causa que foi um investimento. Teve um custo, gerou um custo, não tem nada feito, mas isso gerou um custo, uma demanda de mão de obra que poderia estar fazendo outra coisa. E o serviço não está atendendo a população, né? Isso mesmo. Ninguém se decide, ninguém toma providência, aí quem sofre é a população. Nunca eu achei que isso fosse para frente, sabe? Nunca achei. Até por causa que eu acho que isso aqui foi um dinheiro perdido. Procurada pela produção, a Prefeitura de São Luís não se pronunciou sobre o assunto. E veja no próximo bloco, buracos causados pelas chuvas são motivo de transtornos para os motoristas e lucro para as oficinas mecânicas. E veja também, cerca de 7 mil servidores serão demitidos pela Prefeitura de São Luís. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 18 minutos. Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Quem bebe e dirige corre o risco de ser enquadrado como um criminoso qualquer. Pode ser preso e ter o carro apreendido. Se o motorista se negar a fazer os testes, vídeos, testemunhas e o depoimento do policial também contam como provas. A multa mais que dobrou e o condutor perde a habilitação por 1 ano. E qualquer quantidade de álcool ingerida é considerada uma infração. Nova lei seca. Mais rigor, menos violência no trânsito. Ministério das Cidades. Governo Federal. Liliane Reis é apresentadora do Estúdio Móvel. Ela decidiu estudar jornalismo porque gostava de ver Alberto Diniz no programa Observatório da Imprensa. Diferentes gerações de jornalistas estão com você na TV Brasil. 7 de setembro de 1922. Exposição Internacional do Rio de Janeiro, diretamente da Praia Vermelha. Por ocasião do primeiro centenário da proclamação da independência de nossa adorada nação. O discurso do presidente Epitácio Pessoa é a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil. Para realizar tal operação, a Westinghouse Electric teve que instalar uma estação de 500 watts no Morro do Corcovado. Menos de 1 ano depois, Roquete Pinto e Henrique Morizzi fundaram a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira estação de rádio do Brasil. Com o início do período chuvoso, é comum o surgimento de buracos nas ruas e avenidas de São Luís. Para os motoristas, a buraqueira significa um custo a mais na manutenção do veículo. Porém,
pouca gente sabe é que o dinheiro gasto para consertar o carro pode ser ressarcido. Grandes ou pequenos, lá estão eles, os buracos que se alastram pelas ruas de São Luís. O problema, que parece não ter solução e que se agrava com o período chuvoso, é motivo de revolta para os motoristas. Tem buraco demais, eu não sei porque eu vejo isso aqui mais em São Luís. Eu ando em outros lugares aí e não vejo isso não. Aqui é revoltante, toda época de inverno aqui é essa buraqueira. Parece assim uma fábrica assim de tapar buraco. Tá crítico o problema, né? E parece que não vai ser resolvido, porque cada dia tá aumentando, né? Precário. Só buraco em todo lugar que se passa. Não se sabe mais nem por onde andar. E ainda mais o estrago que dá no carro, né? O prejuízo. Se para os motoristas os buracos representam dor de cabeça e prejuízo, nas oficinas eles são sinônimo de muito trabalho e lucro. Amortecedor, pastilha de freio, caixa de direção, é um prejuízo grande. Inclusive a gente tem prejuízos altos aqui, que chega a R$3.000, R$3.500, e como tem prejuízo pequeno também, faixa de R$100, R$200, R$300. Mas o motorista que não quiser pagar a conta do mecânico sozinho pode e deve buscar ressarcimento. Este advogado explica o que a pessoa deve fazer para cobrar na justiça os danos causados pelos buracos. O cidadão, ao sofrer um prejuízo, ele deve se municiar de suas provas e deve buscar ou o caminho da justiça ou o caminho da administrativo, tentando resolver o problema. É claro que tudo isso demanda tempo e é demorado. Mas o que ele deve fazer, ele não deve desistir de ir buscar seus direitos, porque é um direito que ele tem de trafegar por ruas perfeitas, ruas que dê para ele, de fato, pelo menos se locomover. E ele deve se municiar de provas, ter todas as provas de que o prejuízo foi ocasionado pela incúria do poder público, pelo mau estado das ruas, pela falta de conservação. Diante do problema, equipes da Prefeitura de São Luís trabalham na operação Tapa Buracos por toda a cidade. Mas o próprio secretário de Obras e Serviços Públicos reconhece que a ação não é resolutiva. Fechar buraco é apagar incêndio. Nós temos que partir para um plano de revitalização de toda essa pavimentação, que em muitos lugares é antiga, trincada, cheia de falhas, né, de remendos. Aí fica o buraco, os buracos que nós estamos tapando, fica remendo sobre remendo. Então, não é muito bom. Mas, de acordo com o secretário, a solução está próxima e deve custar 134 milhões de reais. Tivemos com a presidente Dilma, ela nos atendeu. Agora, só depende agora de nós, vamos fazer o dever de casa para assinar o convênio. Assinando o convênio, o dinheiro vem para cá, a imprensa vai ser chamada para avisar e nós vamos começar a trabalhar. O Ministério Público de Contas recebeu dados sobre a situação da administração municipal. Entre as informações, foi constatada a existência de pelo menos 7.000 funcionários que não comparecem aos seus locais de trabalho, os chamados funcionários fantasmas. Com base nos dados coletados após o recadastramento dos servidores, estima-se que atualmente a Prefeitura de São Luís tem cerca de 26.000 pessoas na folha de pagamento. Com essa quantidade de funcionários, o município gasta por mês 64 milhões de reais, valor que corresponde a quase 55% da receita da Prefeitura. Mas, de acordo com documentos recebidos pelo Ministério Público de Contas, ligado ao Tribunal de Contas do Estado, do total de funcionários do município, cerca de 9.700 são denominados serviços prestados, ou seja, ingressaram da administração pública sem passar por concurso público. A partir disso, nós verificamos que serviço prestado é um cargo que não existe na legislação do município e que não há uma modalidade específica de preenchimento para esses cargos. No caso, esses cargos não teriam sido preenchidos através de concurso público. O Ministério Público de Contas concluiu ainda que este ano o município chegou a pagar cerca de R$4.000 a funcionários que não prestaram qualquer serviço à administração municipal. Cerca de 7.000 funcionários do tipo serviço prestado não trabalham efetivamente na prefeitura. O município já anunciou que essas pessoas poderão ser demitidas.
Um processo de verificação do quadro de funcionários do município foi instaurado ainda em maio de 2011. Na ocasião, a Prefeitura de São Luís se negou a dar as informações necessárias ao Ministério Público de Contas, ligado ao Tribunal de Contas do Estado. Uma nova auditoria na lista dos servidores do município deverá ser feita ainda este ano. E ela deve retornar para nós informações de quem são essas pessoas que ocupam o cargo de serviço prestado e a maneira como elas entraram na folha de pagamento do município. Apesar de ter afirmado há alguns dias, conforme dito na reportagem, que demitirá funcionários, pela manhã a Prefeitura informou que não haverá demissão em massa de servidores e que está fazendo o recadastramento. Aqueles que não se recadastrarem estarão automaticamente desligados do quadro de pessoal. A história de São Luís durante os séculos 17 a 21. Este período é contado num livro que mostra também a relação entre a arte e a cidade. Aqui temos a Catedral da Sé por volta de 1855. Em 2012, a foto revela a catedral no momento atual. Confrontadas também a vista do Largo do Palácio em 1855 e a dos dias que correm. Descortinam-se ainda velhos mapas e gravuras, como a dos padres capuchinhos em 1612. As imagens vão do século 17 até o 21 e integram a obra escrita a quatro mãos, a cidade e a memória, as representações artísticas formando a identidade ludovicense. Raimunda Fortes e João Carlos Cantanhede fazem uma análise do olhar artístico sobre São Luís ao longo dos 400 anos dela e estimulam a interpretação das obras a partir do contexto histórico em que foram produzidas, ressaltando as diferenças entre o olhar inicial do estrangeiro, sempre distante, e o do nativo, em especial dos dois últimos séculos. Quando chega ao período mais recente, que a gente já passa a ter um olhar mais característico dos artistas locais, esses artistas, boa parte deles procuram mostrar o lado pobre da cidade, os becos, as próprias pessoas, a degradação não só da cidade, mas da natureza na cidade. Para Raimunda Fortes, a obra pode servir de referencial aos estudantes de arte. Nosso desejo é que esse livro seja útil para todas aquelas pessoas que se interessam por história da cidade, pelas obras de arte feitas para a cidade e sobre a cidade, mas também para aqueles que se interessam por ensinar arte, por ensinar formas de ler obras de arte, especialmente essas do nosso contexto. Ressalta o mérito do livro. Portanto, o trabalho é um grande mapeamento, é um grande trabalho de pesquisa, é um inventário, né, acerca da memória pictórica do Maranhão. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.